Uma boa noite a todos. Eu sou a Sheila, da Casa Espírita Evangelho de Jesus de Indaial. Eu vou cantar para iniciar duas músicas de Flávia Venceslau, uma compositora de muita sensibilidade. E eu vou começar assim. Eu vou seguindo em frente meio à multidão e já não paro em qualquer lugar, já não me arrisco pela contramão, e se houver sombras quero repousar. Se a madrugada faz alguém feliz, já não se escreve nem sustentará. Minha questão é minha voz quem diz, meu tom é sério se você olhar. Hoje eu lembrei da minha vida inteira e chorei por uma folha entre mil florestas que eu guardei. Alguma coisa entre o céu e a terra me dirá, porque não há nenhum caminho isento de chorar. Ainda assim as flores vão nascer, cavalo e vento vão se combinar, andar nos campos sendo primavera, cavalgar. Ainda assim poderá ser de sol a natureza da minha canção, pois só o tempo sabe o que resiste um coração. Eu vou seguindo em frente meio à multidão e já não paro em qualquer lugar, já não me arrisco pela contramão, e se houver sombra quero repousar. Se a madrugada faz alguém feliz, já não se escreve nem sustentará. Minha questão é minha voz quem diz, meu tom é sério se você olhar. Hoje eu lembrei da minha vida inteira e chorei por uma folha entre mil florestas que eu guardei. Alguma coisa entre o céu e a terra me dirá, porque não há nenhum caminho isento de chorar. Ainda assim as flores vão nascer, cavalo e vento vão se combinar, andar nos campos sendo primavera, cavalgar. Ainda assim poderá ser de sol a natureza da minha canção, pois só o tempo sabe o que resiste um coração. Pois só o tempo sabe o que existe um coração. Quando tudo que você tiver
em poeira e pó. Quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir do passados tão bonitos que precisam ficar quando o tempo nos exige seguir. Quando o frio lhe couber nas mãos e o calar for o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber. Persista na semente que ainda não floriu, não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou, verás que a luz do dia sempre te abraçou. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser toda a estrada tem poeira e pó, quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar quando o tempo nos exige seguir. Quando o frio lhe couber nas mãos e o calar for o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber. Persista na semente que ainda não floriu, não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou, verás que a luz do dia sempre te abraçou. Oi. Posso começar? Então, boa noite a todos. Eu sou Cláudia, da Casa Espírita Evangelho de Jesus, e é com muita alegria que nós agradecemos a oportunidade de poder contribuir e poder levar um pouco mais da doutrina espírita aos nossos lares. Para harmonizarmos o ambiente, então, como de costume, do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli, pelo Espírito do Irmão José, Saúde. A saúde também é um estado da alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Se queres estar sempre bem fisicamente, saneia os teus pensamentos. Areja as tuas ideias e não conspurgues os teus sentimentos. Não percas tempos com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permita mais de 1 hora ociosa por dia. E assim, então, com a
proteção do nosso Mestre Jesus. Agradecemos a Ele a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, de estarmos levando a doutrina espírita aos nossos lares. Pedimos a Ele que nos abençoe, nos ilumine, conceda paz, serenidade, para que possamos absorver, então, o que será passado hoje à noite. A Sheila agora vai tocar mais uma canção para a gente. Sheila? Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Sheila, muito obrigada. Sempre é muito bom ouvir você cantar. Estamos com saudade disso, né? Então, nosso palestrante da noite de hoje é o Murilo. Boa noite, Murilo. Seja muito bem-vindo. O Murilo é do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade. Murilo, a palavra é sua, então. Muito obrigada. Olá, Sheila. Olá, Cláudia, tudo bem? Olá. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Por mim, eu ficava ouvindo a Sheila cantando mais uma meia hora, Sheila, não tem problema. Uma delícia, muito bom mesmo. Bom. Quero agradecer o convite da casa, né, nesses momentos que a gente consegue se ver somente dessa forma, aqui virtualmente, mas é uma alegria poder estar com vocês mais uma vez, né? Saudade de estar presencialmente. Então, nós agradecemos de antemão o convite da casa, né,
na pessoa da Cláudia, da Lia e aqui a Sheila, que esteve conosco, né? E estava vendo ali muitos amigos aqui assistindo, estava observando o seu Silvio Schmidt, né, o Gildo, a Dona Neda, então, assim, é uma alegria estar em família, né, que é a grande família espírita. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre um tema do qual se vem falando muito e aos poucos, talvez, por tanto falar, nós possamos começar a colocar em prática um pouco mais em nossas vidas, né? O objetivo da noite é falar sobre o tema gratidão e perdão, né? E para ambientar a situação, ambientar o tema, conversar um pouco melhor a esse respeito, estando esses dias em um grupo de estudos nossos do Evangelho, nós estamos lendo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 5, Kardec vai fazer de uma forma muito didática, a divisão das dificuldades, das aflições do dia a dia que nós temos, né? E ele vai trabalhar o que ele chama de justiça das aflições, né? E nesse trabalho ele divide as aflições, as dificuldades, as causas dessas aflições em duas causas, segundo a divisão didática que Kardec faz. Ele fala das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. E quando nós começamos a ler ali as causas atuais, ele vai nos pontuando que devemos fazer um exame de consciência se muitas das aflições que nós temos não são causadas a partir das nossas próprias atitudes, da nossa forma de ver a vida, da nossa forma de nos comportarmos perante as situações. E vai enumerando uma série de questões que, se nós lermos com calma lá, nós vamos ver que grande parte das nossas dificuldades nós mesmos causamos. Mas, na segunda parte, ele fala que se nós avaliarmos outros pontos, outros itens, né, dos quais, por mais que façamos um esforço, nós não vamos encontrar na vida atual as causas, né? E considerando que tudo que nos acontece é pautado pela lei de justiça, de amor e de caridade, conduzida, né, criada a partir de Deus, nosso Pai, que é justo, que é bom e é caridoso. Então, tudo que nos acontece, que eventualmente nós não encontramos as causas de dores, de aflições nesta vida, né, há necessariamente, pela lei de justiça, que ter uma causa em outra vida. E daí ele vai enumerando as doenças das quais, por mais que fazemos todos, ou que viermos a fazer todos os cuidados de saúde, eventualmente somos acometidos. Situações em que a pessoa passa por grandes dificuldades financeiras, por mais que ela tivesse tomado todos os cuidados, né? A perda de entes queridos, o nascimento de alguém já com alguma problemática física. Então, ele vai enumerando uma série de causas que só poderiam estar em vidas anteriores. E vai dizer também que é justo, porque isso são resultados daquilo que plantamos em outras existências. Ora, olhando para estas duas formas de aflições, ou duas origens, duas causas das aflições, que são as atuais e as passadas, nas duas, Kardec vai concluir e pontuar que, no final das contas, o causador sou eu mesmo. Se, afinal, os problemas desta vida são a partir daquilo que eu planto e que eu executo, né, os problemas das outras vidas vindo para essas também é daquilo que eu plantei, daquilo que eu executei. Então, de uma forma ou de outra, o causador sou eu, sou sempre eu. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que belo início de palestra, né? A pessoa está em casa, passando por uma série de dificuldades, eventualmente cabisbaixa, né? Pensando de uma forma ansiosa, muitas vezes uma forma depressiva a respeito da sua vida, dos seus problemas. E o palestrante começa dizendo, você está sofrendo? Né? A causa é você mesmo. No final das contas, a causa é você.
parece uma visão conturbada, né? Parece uma visão problemática. Quer dizer, eu venho com uma palestra espírita ter algum alento e ouço que a culpa dos sofrimentos sou eu mesmo, né? Logo de cara. Mas, na realidade, essa visão que a doutrina espírita, através dos textos de Kardec, depois muito bem amparada por todos os demais autores, nos traz, ela não é uma visão conflituosa, ela não é uma visão problemática. Muito pelo contrário, ela é uma visão libertadora. Libertadora porque se num primeiro momento pode ser um tanto quanto constrangedor, um tanto quanto problemático, e observar que eu sou o responsável pelos sofrimentos de agora, seja nesta vida ou numa vida passada, ela é libertadora porque verifico a partir disso, começo a observar a partir disso que eu sou responsável por tudo que me acontece. E se eu sou responsável por aquilo que está acontecendo agora, no presente, então está nas minhas mãos tomar as atitudes para que no futuro eu tenha melhores resultados na minha vida. Então eu sou plenamente responsável pelo meu futuro. Como aquilo que eu fiz no passado corresponde ao que eu estou fazendo agora. Então é libertadora porque a partir do entendimento perfeito disso, eu posso tranquilamente mudar as condições da minha vida mudando as minhas atitudes. E esta é uma proposta que nós gostaríamos de conversar hoje, porque não é proposta nova. Se nós formos observar, essa proposta já está plantada, já está trazida como uma semente forte para a humanidade pelo maior de todos os mestres que já passou por aqui. Ele já nos deixou instruções de como podemos mudar o andamento de nossa vida a partir de mudanças do nosso comportamento. Esse grande mestre, esse grande instrutor, acho que vocês já ouviram falar, é um tal de Jesus de Nazaré. Este grande mestre, ele nos traz informações muito preciosas de como mudanças no nosso comportamento determinarão o nosso futuro. E muitas vezes o futuro imediato, o futuro logo no dia seguinte, logo nos momentos seguintes, a que eu mude a minha forma de ver a vida. E eu vou justamente pegar um dos pontos que são um pilar dos ensinamentos dele, que nós vamos encontrar no capítulo 15 de Mateus, onde Mateus relata uma das frases que ele disse. Ele diz assim: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Ele começa a dizer como é que eu devo lidar com aquele que errou contra mim. Porque é muitas vezes uma das grandes aflições que temos, né? As pessoas fazendo coisas que nos desagradam. Só que nós, mesmo 20 séculos depois, mais de 2.000 anos depois da humanidade já ter ouvido essa máxima pela primeira vez, nós ainda muitas vezes fazemos exatamente o contrário, né? Quando alguém faz alguma coisa contra mim, eu vou te pegar para exemplo, viu, Sheila? Né? Gente, vocês não sabem o que a Sheila fez comigo. Né? Vocês não sabem o que ela me aprontou. Né? Então, eu faço exatamente o contrário. Eu conto para todo mundo, né, tudo que ela fez. Né? Mas não vou tomar com ela em particular. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. Né? Se vocês dois se acertarem, se ele entender que está errado, ou seja, né, se ele vos atender, como diz o Cristo, tereis ganho o vosso irmão. Vocês se tornarão efetivamente amigos e estará resolvida a questão. Né? Então, uma importante mudança na nossa forma de ver o relacionamento quando o outro comete alguma coisa de equivocado contra mim. Né? E ao invés de eu guardar mágoas, que muitas vezes nós fazemos, né? Ao invés de transformar aquilo numa celeuma, expor a outra pessoa, né? Levamos muitas vezes desavenças de relacionamento por anos, né? E sabemos, através do conhecimento espírita, que muitas vezes por toda uma vida e por várias vidas. Né? Ambos muitas vezes se dizendo feridos,
os dois lados se dizendo repleto de razão. Mas se nós olharmos o nosso coração, será como é que nós estamos? Como essa mágoa pode estar me machucando? Como essa situação pode estar me fazendo mal? Como esses sentimentos estão dentro de mim? Mas vamos em frente nos ensinamentos de Jesus. Quando nós pegamos lá, ainda no capítulo 20, no versículo 26, ele vai nos dar mais uma outra recomendação interessante. Ele diz assim: se, pois, quando apresentardes no altar a tua oferenda, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com ele. Vamos trazer isso para o linguajar atual, porque Jesus usava, né, o linguajar das situações que ele vivia ali. Então, era comum naquele momento, naquela região que ele vivia, as pessoas levarem oferendas aos templos. Oferendas levavam a produção agrícola, levavam os animais, faziam oferendas. Né? Mas vamos pensar diferente. Né? Vamos dizer assim, se quando você levar uma doação lá para a casa espírita, né? A casa espírita recebe doação para distribuir, não é isso? A nossa recebe. Né? Então, se você, quando pensar assim, puxa, levei uma cesta básica lá para a casa espírita, porque pode ser útil para alguém, se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, né? Não leva a doação embora não, tá? Deixa diante do altar, deixa lá na casa espírita, mas vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Né? Mais importante até que a doação que você venha a fazer é como está de novo o teu coração. Mas vamos observar uma coisa curiosa. No primeiro caso, era uma recomendação de Jesus se o meu irmão fez algo que eu não gostei. Né? No linguajar dele, se o meu irmão pecou contra mim, errou contra mim. E nesta segunda recomendação é o contrário. Se o meu irmão tem alguma coisa contra mim, ou seja, quem errou fui eu. Né? Na primeira situação, quando o meu irmão errou contra mim, ele diz: vá você resolver isso com ele. Agora, quando eu fiz contra meu irmão, ele não diz para esperar que o meu irmão venha falar comigo. Ele diz: vá você também reconciliar-te com ele. Ou seja, na posição do cristão, né, é não deixar a situação de conflito perdurar. Não importa quem começou, não importa quem errou. Cabe ao cristão, nas duas situações, buscar resolver. Se foi o meu irmão que errou, eu vou lá ter em particular com ele. Fazê-lo perceber que se equivocou. Se eu errei, vou eu lá conversar com meu irmão e pedir o perdão a ele. Então, cabe a mim, que sou cristão, buscar a reconciliação sempre. Então, é necessário perdoar, mas também é necessário saber pedir perdão. Porque muitas vezes o nosso orgulho, né, até permite aceitar o perdão de um irmão que se diz que errou. Né? Mas eu dizer que errei e pedir perdão para as pessoas, às vezes é bem mais difícil. O nosso orgulho, muitas vezes, nos trava muito mais. Né? Mas um pouco mais na frente, daí no capítulo 25, versículo 26, ele arremata toda essa questão, independente de quem provocou o erro, né? Diz ele assim, ó, reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Não importa quem começou a adversidade, reconcilia-te com o teu adversário. E ainda complementa, enquanto estás a caminho com ele. E o que é enquanto estás a caminho com ele? Né? O meu adversário já está morando em outro estado, em outra cidade, eu nem estou mais a caminho com ele. Né? Mas eu ainda estou ali com o meu problema. Não, a situação é espiritual. Né? Enquanto nós estamos aqui no mesmo plano, enquanto nós dois estamos encarnados. Não é que eu não possa reconciliar depois do desencarne. Posso, né? Mas é mais complicado. É mais complicado. Né? Porque imaginemos, né, um irmão que tenha muita raiva, muito ódio daquilo que eu fiz e não me perdoa. Ao desencarnar, ele passa a ser um espírito invisível, né, que eu não percebo ao meu lado, mas pode estar me influenciando, estar obsedando as minhas relações. Né? Então, a partir do momento que eu deixo
que a relação se vai para o outro plano da vida, torna-se mais difícil de resolver o processo. Quantas e quantas vezes, né, este problema perdura por encarnações e encarnações. Né? Mas se for o contrário, né, se for eu que tenho o coração magoado, com raiva, com ódio, e não resolvo essa situação, e venho a desencarnar, como é que eu chego no plano espiritual? De que maneira eu me encontrarei no outro lado da vida, tendo ódio, tendo raiva, tendo rancor no meu coração? De que maneira que eu serei percebido neste plano, onde todas as emoções são visíveis? Para que plano espiritual eu vou ser encaminhado se os meus sentimentos são de ódio e de rancor? Então, reconcilia-te, diz ele, sem demora com o teu adversário. Antes, com a possibilidade de desencarne, enquanto estás a caminho com ele. Porque que sentimentos o Evangelho nos convida? Nos convida a buscarmos sempre esse interlace, essa maneira de trabalharmos uns com os outros enquanto irmãos. Mas, infelizmente, nós vemos na vida muito diferente disso. Nós vemos casais brigando por coisas tão pequeninas. Vemos companheiros disputando poderes passageiros pequenos, sem sentido. Vemos amizades, muitas vezes abaladas, por lutas só por ponto de vista. Eu tenho razão, você está errado. E lidamos com esse tipo de coisa, infelizmente. E vemos até espíritas, com todo o conhecimento que temos, muitas vezes orgulhosos do seu saber, em vez de botar o saber a serviço do outro. É um contrassenso. O conhecimento espírita cristão deveria produzir em nós humildade e jamais soberba pelo conhecimento. Quando nós começamos a estudar doutrina espírita, nós logo aprendemos que somos espíritos em processo de evolução. Não há ninguém que já tenha visto 2, 3 palestras espíritas, que lido alguma coisa de livros espíritas, que já não saiba o conceito básico. Nós nos encarnamos várias vezes para evoluirmos, porque somos espíritos numa busca de evolução, para um dia sermos seres angelicais, seres de luz. Ora, se nós somos espíritos que estamos em processo de evolução, nós somos qualquer coisa, menos perfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, já não seríamos seres em evolução, já seríamos seres evoluídos. Seríamos seres de luz. O que nos caracteriza é justamente sermos pessoas, sermos espíritos, né, ainda imperfeitos. E o que caracteriza alguém imperfeito? É alguém que não faz tudo perfeito. Portanto, é alguém que erra. Nós somos espíritos que não acertamos tudo que fazemos. Desculpem aqui os espíritos de luz que estão aí nos assistindo pelo Zoom, né? Vendo a nossa palestra, eles são casos à parte, estão aqui em missão, né? Mas nós, na grande maioria que estamos aqui, somos espíritos em evolução, imperfeitos e erramos. Portanto, se eu tenho consciência que eu sou imperfeito e erro, né, obviamente eu deveria ter consciência de que o meu irmão também é imperfeito e obviamente ele erra. Então, se eu posso errar, o meu irmão também pode errar. Faz parte do nível evolutivo que eu estou. Como é que eu não consigo aceitar o erro? Como é que eu não consigo observar que aquela criatura pode errar? Como é que eu não consigo aceitar o meu próprio erro? Pois ainda sou uma criatura num estágio em que os erros acontecem. Então, perdoar o outro e auto-perdoar-se é necessário para que o progresso continue. Porque senão eu vou ficar naquele processo vicioso do rancor, do ódio ou da culpa, quando o erro for meu, e não aceitar o processo. Aceitar o próprio erro é uma virtude. E essa virtude tem um nome que nós conhecemos. Aceitar o próprio erro chama-se humildade. É saber que eu não sou perfeito. E ao identificar o meu erro, verificar o que eu tenho que fazer para corrigir, para reparar,
né? E também para deixar claro ao meu irmão que sim, eu errei, eu fiz errado. Isso chama humildade. E aceitar o erro do irmão também é uma virtude que tem nome bem conhecido por nós, chama-se bondade. E aceitar não é ser conveniente com o erro alheio. Tomemos um pouco de cuidado. E muitas vezes, quando a gente entra nesse conceito de perdão, nós achamos que perdoar é a mesma coisa que esquecer, né? Eu nem lembro mais o que fizeram para mim. Como diz Divaldo Pereira Franco, esquecer tem outro nome, chama amnésia. Não é perdão. Para que eu perdoe, eu tenho que aceitar a pessoa, não aceitar o erro. Há um grande palestrante espírita, provavelmente conhecido de muitos de vocês, o Rossando Killy, que ele é psicólogo, e ele conta uma situação que ele viveu em consultório, e que serve para nós exemplificarmos, entendermos essa situação mais claramente. Ele conta uma situação grave, de uma moça que não conseguia relacionar-se com namorados. Ela tentava, não dava certo, aquilo nunca se resolvia, e ela vai para a terapia, né? E na terapia ela deixa claro que ela foi abusada pelo pai. Então vocês imaginem que aquele trauma que ela teve de ser abusada pelo próprio pai, né, causa nela uma repulsa, né, e, portanto, a dificuldade que ela tem de relacionamento com outros homens. Foi um tratamento demorado, difícil, né, e que só se resolveu quando ela percebeu que precisava perdoar o pai. Perdoar efetivamente. Porque aquela mágoa, aquela dor, era uma dor nela. Ela se tinha aquele problema, ela causava, a partir daquela situação que viveu, uma dor profunda por não perdoar. É fácil perdoar situações assim? Evidentemente que não. E o trabalho foi longo, até que finalmente ela foi se recuperando, né? Entendendo o processo, aceitando a situação que aconteceu e perdoando o pai. Tempos se passaram, né? Ela tem alta do tratamento. Alguns anos depois, ela retorna ao consultório. E ele lembra, né, porque foi um caso interessante, importante, ele lembra da paciente, né, e pergunta assim o que tem acontecido, aconteceu alguma coisa grave para você voltar novamente no consultório? Aí ela diz, não, na realidade eu só preciso entender um processo para que você me dê um conselho, uma explicação. Meu pai hoje vive sozinho, ele já é viúvo há muito tempo, né? Adoeceu, está velho. E eu estou com uma dúvida. Eu tenho apoiado financeiramente, tenho ajudado, mas estou pensando em levar ele para morar lá em casa. O que você acha? Pergunta ela ao Rossandro. E a resposta dele, que tratou ela para que ela o perdoasse, foi: de jeito nenhum. Ela fica sem entender, mas como assim? Você me ensinou o perdão? Por conta disso eu casei, tenho uma filha. E agora você diz que eu não devo levar ele para morar comigo? Exatamente por isso que você não deve. Você tem uma filha pequena, e você não tem como saber se ele não pode cometer a mesma situação que cometeu contigo, com ela, com sua filha. Então, o fato de você ter perdoado o seu pai não significa que você seja conivente com a possibilidade de erro dele. E muito menos que você exponha a sua filha ao risco. Então, o fato de você perdoá-lo não quer dizer que você vai tratar como se o problema não tivesse existido, e tratar ele de tal forma como se fosse a pessoa mais confiável do mundo. Ele não é confiável. Você não tem certeza se ele mudou. Então, é um processo de aceitar, de perdoar. Você está até ajudando ele financeiramente, como você colocou, mas ele continua sendo a mesma pessoa. Continua muito provavelmente com os mesmos defeitos.
então você não pode arriscar a sua filha. Para que nós utilizemos deste exemplo para verificar que perdão é no coração, né? Não é no cérebro, na memória. O problema da pessoa existe, né? E o erro da pessoa deve ser colocado como algo a ser resolvido, o erro com ela mesma. Não mais comigo, eu não vou cobrar essa situação, né? Mas não devo mais me expor. Então, o perdão é no coração, ele é interno. E muitas vezes é necessário rompimento, muitas vezes é necessário as relações se afastarem, até mesmo por segurança. O que não quer dizer que eu mantenha a mágoa no coração, o que é muito diferente. Mas eu trouxe para a noite, tinha dito, gratidão, perdão e gratidão, né? E gostaria de trazer a ideia da gratidão porque ela complementa, ela traz uma nova luz e um novo processo a partir dessas duas ideias para que nós realmente mudemos a postura de relacionamento perante as dificuldades da vida. Se na questão do perdão está o relacionamento meu para com o outro irmão, do outro irmão para comigo, na gratidão está o meu relacionamento de mim para com Deus, de mim para com a vida. Joana de Ângeles, o espírito protetor do médio Divaldo Pereira Franco, recentemente psicografou um livro fininho, mas muito interessante, chamado Psicologia da Gratidão. E é um livro fabuloso que ela vai dar várias informações, várias dicas, várias formas para nós lidarmos com esse processo da gratidão. E ela vai dizer que nós somos naturalmente ainda, pelo nosso estágio, ingratos perante a vida, pelo motivo de que nós somos imaturos. Nós acreditamos merecer mais do que já recebemos. O que é alguém imaturo? Você imagina uma criança assim de uns 3 anos, 4 anos, né? Chegando para a mãe, chegando para a tia, para o tio, para o avô, para a avó, e dizer, vó, avô, mãe, eu queria comer um bolo. Né? E a mãe, não, tá bom, eu vou fazer um bolo para você. A pessoa vai lá, parente vai lá, faz um bolo. Vai lá, pega todos os ingredientes, coloca tudo, mistura, bate aquilo tudo, coloca para assar, espera, vira, esfria e finalmente dá um pedacinho de bolo com toda alegria por ter feito aquele pedaço de aquele pedido, satisfeito aquele pedido da criança. Entrega o bolo para a criança, né, e fica esperando para ver se a criança dá obrigado. Você acha que ela vai dar obrigado? Criancinha de 3 anos? Ela vai comer o bolo, vai continuar brincando, vai brincar agora, né? Ela se satisfez, é o suficiente. Né? Ela não se dá conta, né, de todo o envolvimento que houve para que você entregasse aquele bolo para ela. E está tudo bem, você vai sorrir, ver ela feliz e brincando. Né? Nós somos criaturas muitas vezes assim, recebemos as coisas da vida e sequer agradecemos. Achamos que aquilo teria que estar ali naturalmente. Né? Somos a criança que recebe o bolo. Recebemos pronto, para nós estar tranquilo. Né? Só que na nossa condição já adulta, essa ingratidão perante a vida tem um preço. Joana de Ângeles diz que o ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade. Alguém aqui tem a vontade de ser feliz? Tem vontade de sorrir mais? Então vamos prestar atenção na frase que a Joana disse. O ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade. Porque pessoas gratas atraem mais bênçãos, mais coisas positivas para a sua vida. Porque elas vibram saúde, elas são otimistas, mesmo quando há doenças, elas entendem a causa da dor. Elas se alimentam de altruísmo, elas gostam de se doar. São fortes perante a luta. São pessoas que adoram outras pessoas. Pessoas gratas são assim. Pessoas gratas tornam a negação em aceitação. A gratidão, meus queridos, pode tornar uma simples refeição em um banquete. Pode tornar uma casa em um lar.
pode transformar um estranho em um amigo. Pode fazer sentido ao passado, mesmo que ele seja de dor. Quando nós mudamos a visão para nos tornarmos gratos, tudo isso se muda. Traz paz para o hoje, traz otimismo para o amanhã. E a Joana convido para que leiam o livro, é muito gostoso, muito bom, você encontra nas casas espíritas que estão abertas, ou então se compra pela internet com facilidade. Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. E ela nos dá 3 etapas para que nós começamos a conquistar a gratidão, a ideia de gratidão dentro de nós. Porque, como nós não estamos acostumados a ser gratos, ela diz que nós temos que começar a exercitar como se fosse subir degraus de uma escada. São apenas 3 degraus. Se nós conseguirmos memorizar e tentar botar em prática essas 3 etapas, essas 3 fases que ela nos convida, talvez tenha valido essa nossa conversa de hoje. Vamos lá, vamos ver se a gente memoriza. A primeira etapa, a primeira fase que a Joana nos propõe de gratidão, eu acho que é simples, eu acho que a gente consegue botar em prática com um pouquinho de esforço. Vamos agradecer todo o bem que nos ocorre. Não é difícil, né? Basta a gente começar a lembrar, puxa, eu agora estava pensando em alguma coisa, querendo alguma coisa, ocorreu. Ocorreu uma coisa muito boa para mim. Será que eu lembro de noite, nas minhas orações, agradecer a espiritualidade, aquilo aconteceu, muito obrigado pela conquista que veio, pelo aquilo que eu tive, pelo amigo que veio me visitar, pelo abraço que recebi, mesmo à distância agora. Agradecer o bem que nos ocorre. Porque muitas vezes, mais uma vez, é como se fosse o bolo, nós recebemos e esquecemos de agradecer. Então, a primeira etapa, botar em prática, como exercício, esta fase, este mandamento, esta ideia. Tudo que nos ocorre de bem, lembramos de agradecer. Às vezes, só mentalmente. Quando a gente mentalmente pensa, que ótimo, que bom, já nos vem um sorriso, já nos agradecemos mentalmente aquilo que veio. Quando nós exercitarmos isso, e passarmos a ter isso naturalmente, porque a gente botou dentro de nós, não, agora eu vou agradecer todo o bem que nos ocorre, nós estamos aptos para a segunda etapa. A segunda etapa é um pouquinho mais difícil, mas é uma questão de exercício, já vencemos a primeira. Na etapa 2, ela diz assim, vamos agradecer todo o mal que não nos ocorre. Quem é ansioso, muitas vezes vai para suas orações com medo de alguma coisa no dia seguinte. Quem já não passou por isso? Meu Deus, aconteceu algo terrível lá no trabalho. Eu não sei qual vai ser a consequência disso. Pode gerar um grave problema. Eu não sei como é que meu chefe vai lidar com isso. Eu não sei como é que o cliente vai lidar com isso. Eu posso ser demitido, eu posso perder o cliente. O que vai acontecer? E no dia seguinte, naquela noite, eu oro pedindo ajuda para que a coisa aconteça, para que a coisa se resolva. E no dia seguinte, tudo se resolve. Será que eu lembro depois de agradecer o mal não ter ocorrido? Ou será que, mais uma vez, eu sou igual a criança que pede bolo? Como bolo e esqueço de que alguém fez. Aquela oração que eu fiz, pedindo ajuda, eu não tive que movimentar forças espirituais. Amigos espirituais muitas vezes vieram ao nosso socorro, resolveram, nos inspiraram, nos auxiliaram a resolver aquela situação que a gente muitas vezes achava crítica ou até insolúvel. Nós nos lembramos de agradecer a eles depois de resolvido? Ou a gente só lembra depois de pedir mais uma vez? Então, quando o mal não nos ocorre, que nós tenhamos dentro de nós esta decisão. Vou agradecer a todo o mal que não me ocorreu. Primeira etapa, agradecer todo o bem que nos ocorre. E segunda etapa, segunda fase, quando eu já alcancei, começar a agradecer todo o mal que não ocorre.
E qual é a terceira etapa? Bom, a terceira etapa, daí sim, no nosso nível, ela começa a ser mais complicada. E para exemplificar a terceira etapa, eu vou usar uma frase de Paulo, o apóstolo Paulo, que ele já nos mandava ser gratos. O apóstolo Paulo nos dizia assim: em tudo dai graças. Então já não é agradecer somente o bem que nos ocorre, não é somente agradecer o mal que não nos ocorre, é agradecer, segundo Paulo, em tudo dai graças. Mas será que isso é possível? Será que eu posso chegar à noite e dizer assim: obrigado, Senhor, pela morte do meu ente querido? Muito obrigado, Senhor, por ter levado, né, aquela criança que eu tanto gostava. Será que eu posso chegar e dizer assim: muito obrigado, Senhor, pela doença que me chega agora? Será que eu posso dizer: muito obrigado, Senhor, pela falta de dinheiro, eu não sei como pagar o aluguel, mas muito obrigado? Muito obrigado por este irmão que está querendo destruir minha vida, me tornou meu inimigo, eu não sei porquê. Será que é isso que Paulo fala? Não, gente, isso não é ser grato. O nome disso é outra coisa, é masoquismo. Agradecer esse tipo de coisa é masoquismo. Talvez seja até esquizofrenia. Tá, mas então, Paulo está errado? Joana de Ângeles está errada? Não, eles estão absolutamente certos. Nós é que muitas vezes não compreendemos. Vamos voltar à frase de Paulo. Ele não diz para dar graças por tudo. Ele diz para dar graças em tudo. Em tudo dê graças. Não é para agradecer a dor, mas mesmo na dor, encontrar motivos para agradecer e não se revoltar. É aceitar a vontade divina, mesmo muitas vezes sem alcançar os motivos. Então, quando eu estiver passando por muitas dificuldades, é colocar a nossa oração de tal forma: Senhor, eu sei que que tu me dás muitas coisas. Obrigado pela vida, obrigado pelo meu lar, obrigado pelo meu alimento, obrigado pela minha vestimenta. Eu te agradeço tudo que eu tenho, mas hoje eu tenho um problema grave que eu não consigo resolver. Eu preciso de tua ajuda. Então, em vez de irmos pela revolta, primeiro, em tudo, dai graças. O simples fato de nós mudarmos e primeiro agradecermos, isso não é da boca para fora. Nos realmente trazemos para nós o sentimento de gratidão por tudo aquilo de bom que temos, vai, em primeira instância, nos fazer minimizar aquela dor. Verificar que, ok, aquela dor existe, ela é importante. Mas eu tenho também tantas outras coisas positivas que eu tenho que agradecer e cuidar. Estou aqui com um grave problema, mas tem a família para me amparar. Agradeça primeiro a família, depois vamos pedir e vamos tentar resolver o problema que você está falando. Então, o terceiro estágio que Joana nos fala é procurar agradecer a todo momento, em qualquer circunstância. E depois vamos procurar resolver o problema que nos cabe. Isso é uma mudança mental, uma mudança da maneira com que encaramos o processo de vida. Afinal de contas, quando nós costumamos rezar, orar, quantos de nós já fizemos o Pai Nosso? Será que a gente faz da boca para fora? Ou será que a gente realmente pensa nas palavras que a gente está ali falando? Porque lá no meio do Pai Nosso a gente diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Então, quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente está reclamando de quê? A gente não... Ou será que alguém diz assim: Senhor, faça a minha vontade, por favor? Não, a gente diz: Senhor, seja feita a tua vontade. E depois, quando a vontade divina é feita, a gente diz que está errado. Então, que nós possamos pedir nas orações para que entendamos o motivo pelo que nós estamos passando por aquilo. Senhor, me dê forças para suportar. Me dê forças para compreender o que tu
queres que eu aprenda com essa situação? E assim eu possa ter a possibilidade de superar isto. Não é passividade, é porque as dificuldades, elas nos instruem. Então está na hora de nós aprendermos com essa dificuldade para que ela seja mais rápida, para que a gente aprenda e se torne efetivamente mais forte, mais robusto. Isso se chama resignação, aceitação. É uma mudança positiva de atitude, para que nós passamos a aprender, entender como se aprende. Porque se nós observarmos e botarmos numa balança, muitas vezes, num dos pratos da balança, nossos problemas, aquilo que chamamos de problemas, e num outro prato da balança, tudo que nós temos de coisas a agradecer, será que realmente os problemas são tão mais pesados do que todo o resto que a gente tem recebido da vida? Ou talvez a gente esteja vendo de uma maneira distorcida. Então, esta mudança torna as possibilidades de passarmos pelas dificuldades mais fácil. As dificuldades não deixarão de vir se elas são necessárias para nós, mas nós vamos ter uma outra visão a respeito disso. Este é um processo importante de olharmos para a vida. E ele ocorre dentro de nós a partir de que nós enxergamos a divindade de outra forma. Eu gostaria de fazer aqui um convite, pena que eu não posso ver a resposta de vocês, então fica aqui, eu faço as perguntas e vocês aí sozinhos, mentalmente façam as respostas. Né? Quem de vocês tem filhos? Pensem nas vezes que esses filhos agiram das maneiras mais diferentes para vocês. Ou se vocês não têm filhos, pensem nos seus pais com vocês. Sendo vocês filhos ou sendo vocês pais, nessa relação, quem aqui já viu algum pai aplicar algum castigo ao filho quando o filho faz algo de equivocado? Eu já apliquei nos meus filhos. O castigo depende de cada um, né? Pode ser deixar um dia sem videogame, pode, né, dizer que não vai fazer tal coisa, mas quem já aplicou algum castigo ao filho para depois que ele fez alguma coisa errada? É absolutamente natural, né? Todos nós já fizemos. Agora deixa eu perguntar o seguinte, né? Quem é daqui que já viu ou já aplicou um castigo no filho somente para vê-lo sofrer? Quero ver meu filho infeliz, vou aplicar um castigo para ele. Quando eu fiz esta pergunta em plenária, a gente vê um silêncio danado. Nós, pais e mães humanos, né, queremos o bem dos nossos filhos. E se nós aplicamos algum corretivo nele, é para que ele aprenda, não para vê-lo sofrer. É assim que agimos. E se é assim que agimos, por que ainda acreditamos que Deus, nosso Pai, faria diferente conosco? Por que ainda temos a ideia incrustada em nós de que a divindade é capaz de nos castigar, de nos mandar dificuldades, não está nem preocupada com isso? Se temos a consciência de que temos um Deus justo, amoroso, misericordioso, tudo que nos ocorre é necessariamente para o nosso progresso. É necessariamente para o nosso crescimento. Tal qual, muitas vezes, nós, com dor, negamos alguma coisa para os nossos filhos, porque sabemos que é melhor para eles. Então, a mudança de comportamento muda o nosso destino. Da mesma forma que os erros e os acertos do passado cunharam em nós o que hoje estamos passando, são as nossas atitudes agora perante a vida, perante os irmãos, no relacionamento que eu tenho com eles, da maneira com que eu lido com as minhas falhas e com as falhas deles, e no meu relacionamento
com Deus e com a espiritualidade, ou seja, com o perdão ao meu irmão e o perdão a mim mesmo, com a gratidão perante a vida, perante Deus, perante a espiritualidade, é que eu mudo a maneira de ver o mundo e mudo o meu presente, o meu futuro. Porque eu passo a me comportar perante a vida de outra forma. Não é à toa que o grande mestre Jesus já nos ensinava o caminho. Esta era a mensagem pequena, simples, que tinha para esta noite. Espero que de alguma forma possa aquecer nossos corações, possa nos fazer refletir a partir das nossas relações conosco mesmo e com os nossos irmãos, para que sejamos pessoas mais leves, mais tranquilas, mais serenas e deixemos as mágoas, as dores para um passado e que nos sirva apenas de aprendizado para não repetirmos os mesmos erros. Eu gostaria, então, de convidar a todos para que serenemos os nossos pensamentos e possamos juntar as forças espirituais que temos, as nossas energias espirituais em forma de prece. Mesmo à distância, isso não faz a menor diferença. Somos capazes de unir esses pensamentos e levar a Deus, nosso Pai, aos nossos espíritos amigos, aos protetores, pedindo para que protejam os nossos lares, para que possamos estar serenos, para que dentro das nossas casas, das nossas famílias, possa reinar a paz, e que essa paz comece a partir dos nossos corações, principalmente da coragem, para que as mudanças que tenhamos que fazer em nós mesmos sejam feitas agora, com alegria, para que possamos viver um amanhã com mais felicidade e tranquilidade. Que Jesus nos abençoe e mais uma vez agradecemos o convite da casa. Muito obrigado.